Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato, de Programação e Algoritmo, e neste vídeo eu vou falar sobre as bases tecnológicas e fazer também uma breve introdução, né, sobre a nossa matéria, nossa disciplina do nosso curso Técnico de Desenvolvimento de Sistemas. Vamos lá então? Bom, nós temos aqui o documento, tá, que define justamente é, a nossa programação ao longo do semestre. Nós temos esses itens, né? Atribuições e responsabilidades, valores e atitudes, que se refere à postura do profissional, né, formado. Então, são as características, né, do profissional, o que a gente vai estar trabalhando, né, ao longo do semestre, ok? Depois nós temos dois itens importantes: competências e habilidades. O que seria competência? Competência é saber o que fazer, é entender, né, a parte conceitual. Habilidade é saber executar, é saber como fazer, ok? Então, as competências e habilidades se referem, né, ao que a gente vai estar trabalhando ao longo do semestre, ok? Então, inclusive isso é o fundamento da avaliação, né, que o professor faz em relação ao que o aluno desenvolveu ao longo do semestre. Então, o professor vai verificar se, né, o aluno desenvolveu a competência e a habilidade. Então, qual competência? Número 1, implementar algoritmos de programação. Número 2, utilizar linguagem de programação em ambiente de desenvolvimento. Então, essa parte é a parte de competência conceitual, que precisa ser desenvolvido, ok? Continuando, nós temos a habilidade, que é a parte prática, né? Então, nós temos elaborar algoritmos, ok? E, número 2, codificar programas, utilizando técnica de programação estruturada, certo? Bom, continuando, nós temos aqui as bases tecnológicas, que é o conteúdo que vai ser desenvolvido ao longo, né, do semestre, ok? Então nós temos comandos da linguagem de programação, programação estruturada, programação modular, tipos de dados estruturados, ok? Bom, vou falar de uma maneira mais explanativa, né, resumidamente, a respeito da base tecnológica. Nós iremos, né, trabalhar de início, né, a questão da lógica, ok? Então, o nome da disciplina é Programação e Algoritmos. Então, começa tudo na questão da lógica. Você desenvolve a lógica. Depois, nós iremos desenvolver o algoritmo. O algoritmo é um conjunto de instruções lógicas. Desenvolver o algoritmo, a partir daí você vai fazer a programação, né? Estamos falando de programação de computadores, né? Desenvolver software. E a programação, ela vai ser feita através da codificação de uma determinada linguagem. Então, vai chegar um momento que a gente vai precisar estudar a linguagem de programação, compreender, né, o que é uma linguagem de programação, ok? Bom, essas são as bases tecnológicas, as competências e habilidades. Na sequência, aí sim, eu já vou fazer uma breve introdução sobre programação e algoritmo, né, e a gente vai ter uma noção melhor, né, do que a gente vai estar desenvolvendo ao longo das aulas. Vamos lá então? Bom, então vamos entender um pouquinho mais sobre o que é a programação, o que é o algoritmo em si. Primeiramente, nós temos que entender que a principal ferramenta que nós temos para resolver um problema é a lógica.
temos que utilizar o princípio da lógica, né? O raciocínio estruturado, organizado, com um determinado objetivo, né, de solucionar um problema, ok? Para organizar a nossa lógica, nós utilizamos o algoritmo, que vai ser a sequência de instruções para que serão executadas, né, para resolver determinado problema. Aqui um exemplo, né? Exemplo de uma pizza. Você quer fazer uma pizza, né? Saborear uma deliciosa pizza. Como resolver este problema da pizza? Você deve fazer a descrição, né, da sequência, né, para resolver o problema. Quais seriam os passos para você fazer a pizza, né? Então a gente vai organizando as instruções de maneira sequencial. Então, primeiramente, você vai preparar a massa, passar o molho de tomate, adicionar o presunto e por aí vai, né? Seguindo a sequência de instruções. É claro que essas instruções vai variar de acordo com o tipo de pizza, né? Ou o preparo da pizza em si, ok? Mas vai ter uma sequência lógica, né? O início, o meio e o fim, ok? Então, o princípio, né, do algoritmo. O algoritmo ele tem que estar estruturado, ok? E ele vai ter algumas características. Primeiro, né, ele tem que partir de um ponto inicial e chegar a um ponto final, ok? Um algoritmo não pode ser ambíguo. O algoritmo ele pode receber dados externos e ser capaz de retornar resultados aos mesmos. Ter todas as etapas alcançáveis em algum momento do programa. Ou seja, ele tem que ser finito, né? Possível de ser atingido, ok? Bom, uma coisa muito importante é a gente compreender as três fases fundamentais do algoritmo: entrada, processamento e saída. Bom, vamos falar sobre as formas de representação de um algoritmo. Então, nós podemos ter a forma descritiva ou narrativa, né, da representação da sequência, né, das ações que serão executadas, semelhante ao exemplo que foi mencionado da pizza, né? Nós temos o fluxograma ou diagrama de blocos, que eu vou mostrar logo a seguir um exemplo, e temos o português estruturado, o linguagem algoritmo ou pseudocódigo, também conhecido como Portugal, ok? No caso, a gente vai estar trabalhando com o Visual G, que seria uma ferramenta para auxiliar a desenvolver essa linguagem, né, de português estruturado. Vamos entender um pouquinho aí sobre o fluxograma. Então, o fluxograma é uma representação gráfica do seu algoritmo. É uma ferramenta que ajuda muito a você estudar a lógica do seu programa. Então, é uma forma de você representar o seu programa, ok? Na sequência, nós temos aqui o português estruturado, o pseudocódigo. Então, veja que ele segue determinadas regras. Então, ele tem início, ele tem um processamento e tem a finalização. Ok? Bom, eu vou colocar aqui um desafio, uns 3 exercícios, né? Procura desenvolver esses exercícios, tá? O objetivo aqui é a gente pensar de maneira lógica, né? Aprender a desenvolver o raciocínio lógico, organizar os conceitos, as ideias, ok? Então nós temos 3 exercícios aqui. O primeiro
é para você fazer a descrição, na ordem, né, passo a passo, de como trocar o pneu de um carro. O segundo, ele pede para que você faça os passos, né, a descrição dos passos necessários para fazer café. O terceiro, ele já é um desafio um pouquinho mais avançado, é o desafio da travessia. Então você vai ter, né, o lobo, o carneiro e a cesta de repolho para fazer a travessia do rio, né? E você só pode levar um item de cada vez. Então você consegue imaginar aí, né, o tipo de conflito que existe, né? Se você deixar o lobo e o carneiro sozinho, o lobo vai comer o carneiro. Se você deixar o carneiro e a cesta de repolho sozinha, o carneiro vai comer a cesta de repolho, ok? Então pense na solução e faça a descrição. Uma dica: para resolver esse problema, basta ter uma folha de caderno, né, uma folha de papel, e pegue um lápis e uma borracha. Porque provavelmente você vai fazer o seu rascunho, vai apagar e vai ter que refazer novamente, tá? Então, procura fazer no papel mesmo, a lápis, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, é só postar dúvidas no canal. Até mais!